Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos oficialmente ao nosso desafio Um Ano em 12 Semanas. E o tema da aula de hoje, da semana 7, é como definir um propósito, como construir um propósito. E aí você pode estar se perguntando, para que que eu preciso aprender isso para conseguir completar o meu desafio de Um Ano em 12 Semanas? Lá no início, quando a gente define as metas SMART, tem um dos parâmetros que é a relevância. Se vocês lembrarem, o parâmetro R, né? Dessa sigla. E o R da relevância está muito conectado com o nosso propósito. Quanto mais a gente consegue fazer coisas que estão conectadas a esse propósito, mais relevantes elas se tornam. E eu entendo que no primeiro momento pode ter sido difícil ou até mesmo impossível definir uma meta relevante, e talvez seja porque você não tenha um propósito claro definido. E aí existem algumas abordagens, né, para definir propósito. Isso vem desde a antiguidade, não é um tema novo. Inclusive é muito debatido ainda assim hoje em dia o que que é propósito e ao que ele deve estar relacionado. Por exemplo, tem gente que não acredita que o trabalho tem que estar relacionado com propósito. Já tem pessoas que acreditam que o propósito pode estar relacionado ao que você faz de atividade que te gera dinheiro. E eu vejo isso, eu vejo assim, né? Eu costumo ver dessa forma. Tem como eu alinhar meu propósito ao que eu faço e isso sim me gerar uma espécie de renda, né? Um retorno financeiro a partir disso. E aí você vai ter desde os círculos dourados, do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Você vai ter o Stephen Covey, também nos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, definindo uma visão de futuro. Você vai ter o gerenciamento holístico. O Eurico Viana é um autor que ele trabalha essa visão aqui no Brasil. Se vocês quiserem acompanhar como é que é esse desenvolvimento desse propósito correlacionando a um viver no campo, eu recomendo o trabalho dele. E tem essa autora aqui que eu gostei bastante. Eu me deparei com ela tem acho que uns 2 anos, que é a Carol Shinoda, nesse livro Propósito de Vida. E é literalmente um guia prático para desenvolver o seu propósito. E eu gostei bastante do desenvolvimento e execução desse livro, porque, dentre os outros que eu trabalhei, esse aqui pareceu o que mais torna pragmático. A gente consegue, com uma aula, às vezes até, esboçar um propósito com muita facilidade. É claro que eu recomendo a leitura do livro completo, para você ter uma experiência é, que a própria doutora, né, ela é uma pesquisadora já doutora, desenvolveu. Se eu não me engano, ela é da USP. Deixa eu confirmar aqui. Isso, ela é doutora pela USP. E esse livro, ele ajuda bastante. Mas aqui, nessa aula, eu vou trazer uma leitura voltada para Um Ano em 12 Semanas, porque é o objetivo desse programa, né? Fazer com que vocês atinjam coisas que vocês achariam que atingiriam em um ano, em 12 semanas. É tratar cada semana como se fosse um mês e trazer uma intensidade para a resolução disso. E no final do ano ela serve meio que para colocar em dia o que a gente procrastinou o ano inteiro, se a gente não teve uma intencionalidade ao longo do ano, né? A gente deixou o ano nos levar. Então vamos para nossa aula. Primeiro, eu gosto de definir o que que é um propósito, né? Para a gente saber o que que a gente está encarando. Estão vendo aqui? Estão vendo? O propósito, ele tem, como eu disse no começo da aula, uma infinidade de definições. No livro da Carol, ela traz um autor que se chama William Damon. O que é propósito? O autor William Damon, Damon, acho que é Damon. Ele traz que o propósito é uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é, ao mesmo tempo, significativo, tanto para o eu, e gera consequências, não é tanto, né? Para o eu, e gera consequências no mundo além do eu. Ou seja, além de me impactar, tem que ser significativo para mim, ela gera consequências no mundo ao meu redor. E ela usa essa definição para desenvolver toda a teoria e a metodologia dela de desenvolvimento de propósito. E
ambos concordam que o propósito, o conceito dele, né, vai depender das suas crenças. Como eu disse mais para o começo, né? Tem gente que não acredita que o trabalho possa ter propósito. O propósito pessoal não está vinculado ao propósito profissional. Mas tem pessoas que acreditam que sim, é possível combinar esses dois e desenvolver coisas que me façam caminhar nesses dois sentidos. Então, o que você acredita de propósito define muito. Eu queria que só nesse momento você visse a proposta que eu tenho para trazer, assim como, né, que a Carol ela traz e eu corroboro com essa proposta, e você avalia se isso faz sentido para você ou não. Mas eu espero que essa definição, essa estruturação toda te ajude a definir metas cada vez mais relevantes para sua vida. Esse é o intuito. E para Carol Shinoda, não conseguiram ver? Tá ótimo. Ela tem, ela define o propósito em quatro elementos que fundamentam o propósito. O primeiro deles é a intenção futura, que é algo que está relacionado ao longo prazo. Então, no propósito, você não conclui ele. Vou colocar aqui. Você não conclui um propósito em alguns dias, meses e até um ano. Dependendo do projeto de vida, eu vou falar mais para frente, você pode ter um projeto de vida que termine nesse prazo. Então ele precisa ter essa intenção futura. Ele tem que estar conectado com você com uma versão sua lá na frente, né? Como é que você pensa o máximo que você conseguir. Eu sei que é muito difícil essa projeção. Eu sempre tive e ainda tenho muita dificuldade em projetar a minha vida para mais de 2, 3 anos. É difícil visualizar, né? Materializar no córtex aqui pré-frontal, né? Uma imagem de mim daqui 3 anos ou mais. Mas à medida que eu tenho exercitado esse planejamento de 3 meses, de um ano, ou de 3 meses, 6 meses, um ano, eu tenho conseguido imaginar mais a longo prazo. Então, o quanto você conseguir imaginar hoje, tome como a sua visão, e que seja mais de um ano. É importante que seja mais de um ano. Então, essa intenção futura vai estar conectada com esse período de mais de um ano seu. O segundo elemento é o altruísmo, que é o foco além de si. Quando você ouve alguém, pelo menos eu, né? Eu costumo fazer isso, não que a pessoa esteja errada, mas eu acho interessante quando as coisas que a pessoa se propõe a fazer estão além dos próprios benefícios, dos benefícios pessoais, né? A pessoa pensa que vai ter benefícios, ela tem uma retribuição, tanto moral, altruísta, quanto material, ela pode ter, não tem problema nenhum. Mas você observa que na fala dela, quando ela vai pronunciar o propósito dela, o foco não está na pessoa, está no benefício que ela gera para quem ela gera. Então é importante pensar para além de si. Você é o meio, nós somos o meio pelo qual a gente manifesta nossas vocações em prol dessa versão que a gente acredita do futuro, mas eu acredito, e isso é meio embasado tanto muito mais pela esquerda, né, sobre o coletivo. Então, quando a gente pensa no próximo, quando a gente pensa no nosso coletivo, quando a gente foca para além de si, esse propósito ele tende a ser mais bem estruturado. Eu costumo avaliar como um propósito qualificado, digamos assim. Ele precisa ter singularidade, ou seja, ele é definido a partir de si. Não é feito, não é algo copiado, por exemplo, de outra pessoa, e tem um conjunto de valores e talentos exclusivos. Essas definições, principalmente essa daqui, do conjunto de valores e talentos exclusivos, deixa eu botar para cá, é o que faz ser singular. Nós somos seres completamente diferentes uns dos outros, e por mais que a gente tenha valores em comum, muito provavelmente esses valores não necessariamente estão na mesma ordem, eles podem ter uma leve alternância ali em hierarquia, e nossos talentos são exclusivos, né? Eu tenho habilidades que você tem e que você não tem e vice-versa, e por isso a gente consegue expor e expressar esse propósito de forma singular, é único. Não existe outro igual a você. Vai ter uma pequena adaptação, se for muito próximo de você, né? Mas geralmente é único. E por fim, o propósito, ele precisa ser implementado. Ele começa com um sonho,
um incômodo, às vezes, não necessariamente é algo que você está aspirando, às vezes é algo que você presencia e isso gera um spark, que a autora chama de faísca, né? Você passa por uma injustiça, por exemplo, alguma cena que te impacta negativamente, emocionalmente, e isso gera uma faísca de uma vontade de agir de alguma outra forma. Então, é um sonho, é um incômodo e precisa ser materializado. Porque senão você fica só com o discurso, e se você é uma pessoa que gosta muito de executar e sente, digamos assim, satisfação ao ver esse propósito sendo executado, o retorno dele, você começa a ficar angustiado por não conseguir materializar isso. As coisas dentro de você começam a querer arrebentar de alguma forma. Geralmente, quando as pessoas estão há muito tempo num trabalho que elas caíram por sobrevivência, e tá tudo bem isso, não julgo, eu faço e fiz isso por muito tempo para sobreviver, é necessário, infelizmente, nesse sistema que a gente vive. Mas depois de um tempo, onde você já adquire uma certa estabilidade, as pessoas, quando vão envelhecendo, elas vão vendo que aquilo ali que elas estão fazendo não necessariamente conecta com as vontades, as vocações. E nesse momento, por estar há tanto tempo fazendo não necessariamente o que gostaria de fazer, tem um rompante, tem uma crise com o trabalho, a vida que está vivendo, enfim. Estou sendo atacado por insetos voadores. E isso gera esse conflito, né? Quando você não está vivendo o seu propósito. Então, quanto antes você conseguir entender para onde o seu coração, digamos assim, ele te puxa, né? Em termos de propósito, mais você vai conseguir desenhar essas metas de uma forma relevante e mais a sua jornada vai ser significativa. Ela vai ser muito mais prazerosa no processo, não necessariamente só quando você atingir a meta, que é aquela visão da visão de futuro, né? A visão futura que você tem, as metas que você estabelece são marcos que te indicam que você está indo para aquele lugar, e quanto mais você conseguir ver isso no seu dia a dia, esses valores, esse propósito sendo materializado, isso te retroalimenta com uma energia motivadora. E é esse o ponto que a gente deve procurar, digamos assim, para conseguir manter a execução do plano de um ano em 12 semanas. Porque além de intenso, ele vai provocar vários desconfortos, porque vão haver muitas mudanças nesse processo, de uma forma muito rápida. Quando você está fazendo algo completamente desconectado desse propósito, dessa relevância, você tende a soltar isso mais fácil, né? Não significa tanto para você, era só uma meta copiada, ou, enfim, que não te prende o suficiente a ponto de passar pelos piores momentos, digamos assim, dessa jornada, né? Desse processo até chegar lá. E a mudança, ela promove esse mal-estar emocional, qualquer mudança. E aí ela define assim: propósito, vou colocar aqui a definição dela, é a intenção de colocar as suas capacidades a serviço de algo significativo para você e com impacto além de si, por meio de projetos de vida. Então você vê que a implementação, ela materializa por meio desses projetos. Então um projeto ele pode ter início, meio e fim. Você pode definir um projeto de 3 meses, um projeto de um ano, de 6 anos, de 10 anos. Normalmente ele tem um fim. E nesse projeto você materializa essa intenção de colocar essas suas capacidades, habilidades a serviço de algo significativo, tanto para você quanto para além de você. Por exemplo, para mim, quando eu estou dando essas aulas, quando as pessoas estão aqui assistindo e me relatam que estão conseguindo planejar, estão conseguindo se organizar, tem melhorado, e isso tem um impacto em mim, é positivo, eu gosto, era meio que eu pensava, é o que eu gostaria, que mais pessoas tivessem a organização, desenvolvessem essas habilidades, porque eu entendo que isso gera uma melhoria de vida significativa. Então eu faço isso, consigo mostrar as minhas capacidades nessa aula, nesse desafio, nesse serviço, e tem um impacto além de mim, né? Além de vocês terem esse benefício, me impacta. Então, para a gente definir um propósito, que é o propósito, a Carol sugere 5 etapas, mas eu reduzi para 4 aqui, para a gente não tomar muito tempo em relação a uma execução mínima viável possível. Essa parte eu acho que a gente já está fazendo no desafio, então vou colocar em 4 etapas que eu considero que a quinta a gente já tá sendo feita. Então, a primeira etapa é a etapa do autoconhecimento.
Para você começar a definir o seu propósito, você precisa se conhecer. Lembra, é algo. Deixa eu colocar aqui, isso aqui em ênfase. É algo que tem singularidade. Então, como tem um conjunto de valores e talentos exclusivos, isso significa que você vai ter que entender quais são os seus valores e quais são os seus talentos. E nem sempre a gente tem isso tão claro. Afinal, às vezes a gente é distanciado de si e às vezes a gente está em constante mudança a ponto de nossos talentos mudarem. Então é interessante que nessa etapa de autoconhecimento, você entenda, faça um exercício, na verdade, que eu acho que é mais instruído. Um exercício da sua história, isso é, conseguindo ver aqui, tá. Você vai resgatar momentos, resgatar, certo? Momentos difíceis que você superou na sua vida. E se for difícil resgatar sozinho, ou sozinha, utilizem um profissional de saúde mental, um psicólogo, para ir junto com você nesse processo. Se você sentir que não está emocionalmente pronto para revisitar esses pontos, sempre busque ajuda. Então, para além dos momentos difíceis, os momentos de brilho. São aqueles momentos que não necessariamente são difíceis, mas você sente uma espécie de calor pelo reconhecimento, enfim, uma satisfação. Às vezes pode ser uma ajuda que você ofereceu na rua, e isso te fez muito bem. Pode ser uma pessoa que você ajudou na escola, na faculdade, no trabalho, o que que você fez a partir daquilo. Então, são esses momentos de brilho que é bom identificar, né? O que que foi feito e nesses momentos difíceis que você superou, quais foram as habilidades que você desenvolveu nesse momento, né? Então, na prática seria o seguinte: você escreve a data, o fato e a importância dele. Inclusive, pode ser uma coleção no seu bullet journal que você revisita nos momentos em que precisa de forças, né? Você precisa reconhecer, precisa ter um espelho da sua competência. É uma boa forma de você ter uma coleção com isso aqui organizado, né? Poder usar. E aí escreve a importância de cada um deles para você ser, para isso, para que contribuíram, escreve a importância que cada um deles teve na pessoa que você é hoje. Então é interessante que vocês façam. Parece bobo, assim, né? Meio, ai, Vitor, preguiça disso. Eu também tenho, eu confesso, eu tenho muita preguiça dessas coisas também quando eu leio, principalmente de executar. Eu gosto muito mais de entender do que executar, essa é a minha abordagem na leitura. Até que eu tenho que ficar relendo para refazer os exercícios. Mas vale a pena. Depois que você começa a materializar no papel essa visão de si, você, além de autoconfiança começar a estimular em você, começa a ficar mais claro. Uma coisa é a nossa mente, a nossa memória. Eu já falei para vocês, ela não é confiante, não é por mim, né? Eu não sou eu que falo isso aqui, né? Fonte voz da minha cabeça. É estudo científico, você pode ver na mente organizada, rápido e devagar, duas formas de pensar. Tem uma série de estudos ali que mostram essa ineficiência da nossa memória nesse aspecto. Então, quando você imprime aquilo ali, muda. Coisas dentro de você mudam, acredite. Beleza. Aí você faz essa prática e faz em ordem cronológica. Identifica, né? Então você pode identificar forças, habilidades desenvolvidas, e aí pode ser tanto física quanto emocional. Às vezes você se superou fisicamente no sentido de é, acordar mais cedo, dormir até mais tarde fazendo alguma coisa. Teve momentos na minha vida de faculdade, por exemplo, mas faculdade e pré-vestibular, né? Que você acorda bem cedo e dorme bem tarde, estudando, e eu vi que ali eu era capaz de fazer coisas que eu fico hoje, assim, admirando, sabe? Então é importante se reconhecer nesse processo. Isso é uma das atividades, né, de autoconhecimento, o exercício da história. Uma outra coisa que você pode fazer é identificar os seus valores. No meu canal tem vídeo que é uma aula só para isso, só para essa identificação de valores, porque é algo bem profundo, você precisa de algumas perguntas, revisitar algumas coisas, simular algumas situações para entender como é que esses valores se comportam, mas em linhas gerais é você definir os valores atraentes
pelos quais você se sente atraído, você meio que se move nessa direção, por exemplo, justiça social, compromisso, pontualidade, lealdade, amor, amparo e os valores repelentes da sua vida, por exemplo, instabilidade, valores repelentes. Deu branco. Pouco bem. Pode ser, boa, insegurança. É que eu pensei parecido em estabilidade e segurança, mas mais vale também. Tem coisas que a gente repele. Tem gente que repele até mesmo dinheiro, sabia? Eu observei muito esses dias, essas semanas. A gente trabalhando com outros clientes, né, de outras abordagens, principalmente na esquerda, percebi que um dos valores que a galera carrega nesse processo de defender, né, a mudança do sistema, né, que o capitalismo ele falhou. E nesse processo de mostrar que o capitalismo falhou, as pessoas acabam, nesse movimento, criando uma certa repulsa ao dinheiro. O dinheiro vira algo repelente. Então, eu posso colocar aqui até autonomia, liberdade. Às vezes vão ter valores que são repelentes para um e atraentes para outro. Por exemplo, autonomia para mim é um grande valor atraente. Tem gente que não gosta muito da liberdade, prefere uma coisa mais bem construída, mais pré-estabelecida, não gosta de ter muitas opções, sabe? Então, você precisa investigar dentro de você o que que te repele. E geralmente a gente sai, a gente se move nas nossas ações, as decisões, elas partem daqui para cá. A gente está sempre fugindo de algo em direção a alguma coisa, fugindo da dor, indo em direção ao prazer, digamos assim. Então, observem sempre esse movimento quando forem investigar os atraentes, o que que te repele, às vezes no mesmo espectro. Um segundo exercício que você pode fazer é o do obituário. Também é um desses que eu tenho preguiça quando eu leio, mas quando você exercita, faz muita diferença, porque imprime. Então, nesse exercício do obituário, você escolhe uma pessoa que possa falar por você, tipo um amigo, um irmão, seu companheiro, companheira, filho, filha, alguém que possa falar por você, sabe? Que você vai dar essa liberdade, digamos assim, vai dar essa autonomia. E essa pessoa, ela vai falar sobre você no seu obituário. E a ideia é que você escreva o que essa pessoa diria sobre quem você foi, que conquistas pessoais e profissionais teve e o que deixou para as pessoas durante a vida. Deixa eu separar isso aqui então. Escreva essa pessoa, quem você foi, que conquistas pessoais e profissionais teve e o que deixou para as pessoas durante a vida. E sim, esse aqui é um conteúdo bem desenvolvimento pessoal, é bem classificado como coach, mas eu vejo que é um trabalho que, se feito uma vez e você entende o porquê disso, né? Se torna algo mais. Como é que eu posso dizer? Um porquê mais forte, né? Tem um motivo para estar fazendo isso aqui. Não é só isso aqui aleatoriamente para ser uma pessoa gratiluz e ficar esbanjando para os outros que me conhecem. Não é sobre isso. É sobre você conseguir usar essas ferramentas ao seu favor para direcionar suas ações, as suas intenções, o seu planejamento, a sua visão de vida, o seu comportamento no dia a dia. Eu sou uma pessoa completamente diferente de 10 anos atrás, quando eu comecei esse caminho de leitura. Comecei pelo Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e naquele momento, quando eu comecei a ler sobre inteligência emocional, minha vida transformou, porque eu passei a me enxergar sob uma lente que eu nunca tive conhecimento que existia. Então, eu gosto de ver o autoconhecimento dessa forma, esse desenvolvimento pessoal, né? Como uma ferramenta para me tornar uma pessoa mais agradável, mais palatável, mais humana, mais conhecedora de si e ao mesmo tempo que eu promovo um conhecimento sobre mim, eu paro de meio que depositar nos outros, sabe? As minhas falhas, as minhas necessidades, as minhas limitações. É uma parte mais de autorresponsabilidade à medida que você vai desenvolvendo isso. E por fim, nesse exercício, você pode também fazer um quem é você. Aqui você define você mesmo, suas habilidades, suas qualidades, seus talentos, seus desafios, paixões
valores, personalidade e legado que quer deixar. Depois de ter feito essa listagem, quando você encaixa esses valores nessa definição, faz muito mais sentido. E aí, terminando essa primeira etapa, que é quando você parte para dentro de si para entender essa singularidade, tipo, o que que eu consigo fazer com o que existe, que é esse ser que existe aqui em 2025, falando e pensando, você parte para a segunda etapa, que é da empatia. Aqui, você tira o olho de si e passa a olhar o mundo. E nessa mudança de foco, é interessante que você investigue as necessidades do mundo. E aí, aqui existe uma lista da ONU sobre áreas que você pode atuar. Eu vou colocar aqui para não ter que digitar tudo, e eu vou ler com vocês, mas procure entender o que que por aqui vai te tocando, né? Vai fazendo sentido para você. Então, eu tenho aqui desde a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura ecológica, saúde e bem-estar. Eu me encontro aqui, nessa parte de saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento. Isso aqui é segundo a ONU, né? Áreas que eu tenho em que os seres humanos podem agir para gerar impacto além de si. Então, energia limpa e acessível, um trabalho decente e crescimento econômico, indústria, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiças e instituições eficazes. Então, existem algumas coisas que a gente pode começar a tentar ver que ressoam com a gente. Tem gente que gosta muito da parte dessa parte aqui de cidades e comunidades sustentáveis. Quer promover uma mudança, principalmente agora que a gente está enfrentando um colapso climático, surge mais essa necessidade e mais pessoas se tocam com esse movimento e querem agir mais de acordo. Então, é interessante que você investigue essas necessidades do mundo. Não é uma necessidade, digamos assim, supérflua. Não é sobre luxo, não é sobre um conforto excessivo. É sobre dignidade, é sobre justiça, é sobre correção de coisas que existem no mundo e que precisam ser corrigidas. A gente não pode achar e acreditar que o mundo é perfeito, porque ele está bem longe disso. A gente está tendo guerras hoje em dia, televisionadas e basicamente ninguém faz nada, né? Pelo menos as lideranças mundiais não têm se movido em direção. A gente tem aqui no Brasil mesmo uma desigualdade social muito grande, enfim, tem várias áreas que é importante a gente olhar e geralmente nessas horas a gente não quer, a gente quer atender a si, mas não é muito significativo. O seu plano vai continuar não sendo executado a não ser que você tenha outros valores, tipo cobiça, ganância. E aí, beleza, você vai até atingir porque seu foco é outro. Mas seria interessante que você caminhasse com essa abordagem, né? Para além de si. Na terceira etapa, a gente tem uma visão de futuro incluindo um planejamento para colocar isso em prática, que é a parte da implementação, né? Ele só é realmente um propósito quando ele está sendo implementado. Até então, se ele não tiver nenhuma ação sendo feita, ele é só um sonho, é só uma ideia na sua cabeça rodando e nada acontecendo. E para se ter essa visão, é interessante o que a autora traz assim, que ela chama de roadmap. Mas seria um master plan ou um plano de um ano mais, né? Ela chama de roadmap, achei interessante. E ela fala para a gente definir um futuro próximo de um ano, um futuro mais distante, de 1 a 3 anos, e essa visão de futuro de mais de 3 anos. E aqui você pode colocar os projetos que você quer fazer de acordo com esse propósito que você tem. E como é que eu defino o propósito conectando, então, essa singularidade com esse altruísmo, essa parte aqui? A gente simplesmente coloca numa estrutura que a Carol desenha pra gente muito bem, que eu gosto de usar, e vai ser interessante. Vocês podem até testar isso no dia a dia, perguntando para as pessoas assim próximas, qual que é o seu propósito e tal. Você vai ver que a galera vai dar uma bugada em primeiro momento. Tipo, como assim? Aí você fala, não, eu queria saber como é que você vê o propósito e tal. E aí vocês avaliam nesse verbo, nessa estrutura aqui, ó. Vou pegar aqui para tentar escrever tudo. O propósito, ele é interessante vir nessa estrutura aqui. Quero um verbo, e aí aqui eu já vou dar o exemplo do que é o meu propósito, como eu escrevi ele. Então, quero ajudar.
Então, quero mais um verbo. Pessoas e causas, aquela lista que a gente tinha lá. Quero alguma coisa, qual é a ação que você vai fazer para que essas pessoas e causas, por meio do que você vai fazer, com qual a qualidade que você tem para fazer com que isso aqui aconteça. Então, quando eu coloco isso aqui no exemplo, deixa eu colocar a parte aqui. Quero, por meio de. Então, quero ajudar pessoas comuns, essa é a minha causa, são pessoas comuns, por meio de palestras, conversas, workshops, mentorias, livros, projetos sociais, que são as atividades, com organização física e mental e desenvolvimento pessoal, que são as minhas qualidades. Quero ajudar pessoas, causas, por meio de, agora sim, atividades. Agora foi com minhas qualidades. Então, quero, aí você coloca um verbo, ajudar, apoiar, incentivar pessoas, causas, quem ou o que você escolheu para fazer esse verbo que você escolheu, por meio de quais atividades. Então, como é que você materializa isso? Seriam os seus projetos, né? No caso que eu coloquei workshops, mentorias, livros, conversas, aulas, desafios, com com quais qualidades você quer contribuir com essa causa, né? E aí pode ser pessoas ou o quê? Obrigado, Beth. Ficou melhor ajuste agora. E aí as suas qualidades. E se você vê que isso aqui só vai vir depois que você investigar a si mesmo, nas qualidades, e der uma olhada no que ressoa com essas suas qualidades, o que ressoa em você, em, cara, eu quero me mover, eu quero trabalhar nisso aqui, eu quero agir nisso aqui. E aí, como é que seria essa sua ação? Porque se ficar na cabeça, ela não vai funcionar muito. Ela vai te gerar uma angústia se você gostaria de ver isso sendo materializado. Então, beleza. Estruturou isso aqui, você vai vir para essa etapa do visão de futuro e planejamento, que é desenhar esse roadmap. Você vai desenhar o que que você quer desenhar, o que que você quer fazer, né? Quais atividades, os projetos aqui pode vir também, projetos de vida. Quais projetos de vida você vai encaixar nesse futuro próximo, no mais distante e numa visão de futuro? E a partir desses, aí você vai falar aqui o que que é, falar o que que é. A partir do que surgir aqui de projeto, é que você vai ver que tem metas a serem atingidas. Quando você pega isso aqui no futuro próximo de um ano e encaixa nesse desafio de um ano em 12 semanas, é basicamente isso. Entendi meu propósito, vi o projeto de vida que eu quero executar em um ano, vou pegar esse projeto agora e colocar num plano de 12 semanas. Você não precisa fazer em 12 semanas. A proposta desse desafio é dar essa intensidade. Você pode fazer em um ano normalmente, não tem nada de errado nisso. Eu só vejo que quando a gente coloca num período mais curto, a procrastinação ela é vencida. E o meu maior problema de execução, meu, Vitor, é procrastinar. Então, esse desafio, para mim, serve muito bem para me colocar em movimento e parar de adiar e deixar para o final do ano, final do ano, final do ano, ano que vem, parar de empurrar. Eu gosto dessa forma de intensidade porque me põe para ação. Então, eu posso pegar esse futuro próximo de um ano, com esse projeto de vida estabelecido, a partir do meu propósito, condensar em um plano de 12 semanas e aí sim definir de forma smart como é que eu vou atingir esse objetivo. E aí, nesse momento, é que faz muito mais sentido o plano de 12 semanas com uma meta vinda desse lugar, de um lugar que te toca profundamente, de algo que vai para além de si, e você encaixa no plano de 12 semanas. É interessante que ele esteja conectado. Funciona muito melhor. E aí depois você vai ter que sustentar isso, né? Que seria a quarta etapa. E toda essa parte de sustentação é meio que quase o desafio inteiro. Porque se eu fosse colocar só o plano de 12 semanas, seria uma aula. Uma aula lá, posso até colocar mais, sei lá, 2 horas. 2 horas de aula, você faz o desafio de uma ou 2 semanas, é assim que planeja, vai lá e faz. Só que eu tô aqui semanalmente mostrando um monte de obstáculo que existe na execução de um plano desse, e qualquer outro plano também vai ter essas dificuldades, eu só estou acelerando esses obstáculos a aparecerem logo. E ela coloca a parte de sustentação. E aí ela traz o quê? Como é que está a sua gestão de tempo pessoal? Com as seguintes perguntas. O que toma seu tempo sem que você queira? Então, ela põe para você para refletir sobre o motivo de você permitir isso. E aqui algumas pessoas podem ter uma limitação de ser docinho de coco. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre isso.
E aí é muito difícil dizer um não nesse momento, e isso toma tempo, e aí você acaba não fazendo o que seu propósito te convida a fazer por não conseguir saber dizer não em outro lugar, né? E aí, por fim, nesse não saber dizer não, investigar quais as necessidades estão por trás disso, para que você libere seu tempo para fazer o que te move. Porque quanto mais você conseguir alinhar o seu pessoal e o profissional no propósito, que é a visão que eu acho que dá para construir, mais esse processo de trabalhar, de fazer renda, de chegar nessa visão de futuro vai ser mais satisfatório. Você vai se sentir mais conectado com coisas que você realmente gostaria de estar fazendo e meio que isso é impagável, assim. Já trabalhei como iFood, já trabalhei como garçom, já trabalhei como telemarketing, já trabalhei com coisas que se eu me coloco para trabalhar nesse lugar de novo, e eu não tenho nada de errado com o trabalho em si, é um trabalho digno, não tem problema nenhum, não me satisfaz. Eu até gostava de ser garçom porque tinha uma parte de venda ali, eu gostava de vender, fazia até um pouco de sentido, mas daquela história, o que eu tiro daquilo ali para mim é a vocação e a habilidade de conversar, de convencer, de vender. E o que eu incorporo hoje como venda é bem diferente daquele tipo de trabalho. Então, quanto mais você consegue investigar isso e conectar esses dois, mais eu vejo que você tem uma vida satisfatória. E eu digo por mim. Eu sei que eu não estou no melhor dos sistemas, tem muita coisa rolando no mundo, tem muita injustiça rolando, mas ao longo de 5 anos, o meu direcionamento de vida mudou completamente. Eu, cada vez mais, a cada ano, eu consigo comprovar isso com aqueles caderninhos ali. Quem me conhece sabe o que aqueles caderninhos são. Deixa eu botar aqui meus caderninhos. Cadê meu caderninho? Esses caderninhos aqui todos são meus registros desde 2019 e eu tenho comprovadamente uma melhoria de vida. Quando eu passei a vincular cada vez mais o meu propósito pessoal e profissional nas minhas ações no dia a dia. E isso reflete nas pessoas que estão mais próximas de mim, que eu tenho muita satisfação em poder trabalhar, conversar com essas pessoas. E entendo quem não acredita que isso é possível. Entendo totalmente. Parece muito distante, parece utópico, parece uma visão muito neoliberal da coisa. Eu entendo, mas tente abrir um pouco a possibilidade. Né? Se coloca em dúvida dessa crença. Eu faço isso com tudo que eu ensino aqui para vocês. Toda vez que eu vou ensinar, inclusive, eu passo por uma crise existencial. Ó, será que isso aqui que eu tô falando tem razão? Será que é isso mesmo? Será que o que eu tô falando faz sentido? Nessa crença faz. Então, se eu faço isso para as coisas que eu tô ensinando, acho que seria bom, se você não vê dessa forma, você questionar. Será que talvez não seja possível, eu só não esteja conseguindo ver como? E aí, na gestão também do tempo, pessoal, o que você. Não, isso aqui já foi. Já foi. As necessidades por trás disso. E a estratégia de sustentação é você ter as áreas da sua vida muito bem definidas nesse processo. O que que importa para você nesse processo? Os seus papéis, né? O que você assume, as suas responsabilidades. Você vai ver isso. E nisso tudo, para sustentar a execução desse propósito no seu dia a dia, é fazer o quê? Um plano anual ou de 3 meses, plano mensal, plano semanal, um acompanhamento diário. É o que vai te mostrar, ou o que vai te ajudar a manter esse direcionamento, essa sustentação dessas ações no seu dia a dia, que é o que eu estou tentando promover para vocês no domingo. Quando a gente se encontra ali, por enquanto, gratuitamente, já fica o aviso. Todo domingo a gente está se encontrando, fazendo uma revisão da semana e um planejamento da semana seguinte. E mesmo que as coisas ainda não estejam 100% como a gente planejou, o que está tudo bem, é uma habilidade cíclica. A gente vai fazer isso mais 4 vezes ano que vem. Eu espero que vocês estejam comigo fazendo mais 4 vezes, quando der. Mas à medida que você passa cada ciclo, você tende a elevar essa habilidade. Cada vez mais você consegue definir as metas que combinam mais com o seu contexto, que são mais relevantes para você. Você se conhece cada vez mais. Você não vai se conhecer uma vez só, fazendo isso aqui só uma vez. Tipo, fiz uma pergunta, escrevi uma vez, e já me conheci. Não mesmo. A cada ano que passa, eu vejo que quando a gente vai adquirindo mais conhecimento, conectando mais esses conhecimentos, a gente desenvolve uma nova visão daquilo que a gente viveu. Uma espécie de amadurecimento, né?
E esse amadurecimento ele promove um outro tipo de autoconhecimento, um outro tipo de reflexão sobre quem a gente é. Então, é um ciclo que é infinito, que se você consegue se enxergar nesse processo de forma saudável, digamos assim, se valorizando, reconhecendo as conquistas e não se escorteando no processo, é muito divertido, é muito prazeroso. É um momento literalmente íntimo, né? E não tô falando de toque físico, isso eu acho que é menos íntimo do que eu tô falando pra vocês, é vocês se conectarem com a essência de vocês. E quanto mais vocês buscam focar tanto nessa estrutura aqui, no dia a dia de vocês, se isso aqui está sendo materializado, quanto nessa investigação de si, mais a gente consegue fazer com que o plano de 12 semanas aconteça. Então, eu espero que essa aula não tenha sido em vão. Parece baboseiro, eu sei que não saí de um ritmo de planeja aqui, dobra isso, faz aquilo, mas mesmo assim ainda trouxe uma estrutura para algo que é muito subjetivo, e eu espero que essa estrutura aqui seja um norte para vocês. Eu sei que aqui nessa aula eu não consegui abarcar tudo que precisa ser feito. Existe um livro, né? Ela é de uma doutora, ela pesquisou 4 anos e escreveu um livro que você provavelmente lê em 2 semanas, uma semana, e tem vários exercícios que você tem que fazer em momentos diferentes da sua vida. Então não é algo para ser feito agora e acabou. Mas se você persistir nisso aqui, se você der uma chance para esse processo, eu garanto que você vai ter algumas transformações no seu dia a dia. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Vejo vocês no domingo. E na semana que vem, na semana 6, eu quero fazer uma revisão. Eu quero mostrar como é que vocês podem dar uma revisão e eu quero mostrar alguns efeitos emocionais por estarmos na metade do desafio. Eu sei que algumas coisas já começam a acontecer a partir da semana 8 e eu quero mostrar isso com mais clareza na semana 6, que a gente vai estar na metade do nosso percurso. Beleza? Boa noite, galera. Até domingo.